Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Entrevista, hoje recebendo André Fraga, ele é secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência daqui de Salvador. Bem-vindo, secretário. Obrigado, Luana, grande prazer estar aqui. Mais uma vez aqui com a gente, já conversou com a gente em 2018, mas a gente tem muita coisa ainda para falar. Afinal de contas, a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, a SESIS, criada em dezembro de 2012, surgiu com uma proposta inovadora, acompanhando os principais debates públicos acerca das mudanças sociais necessárias para uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Ela nasceu como Secretaria Cidade Sustentável. Em 2017, passou a ser a Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação, no mesmo ano em que a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, foi integrada à pasta. E em 2018, com a responsabilidade de implementar a resiliência urbana no município, a fim de preparar a cidade para se adaptar às reconfigurações ambientais e sociais da atualidade, passou a se chamar então Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência. André, o nome foi aumentando e as responsabilidades também, né? Vocês foram acumulando funções nessa pasta. Fala pra gente como é lidar com todas essas vertentes. Sem dúvida, né? Primeiro porque em 2012, logo que chegamos à gestão, na verdade 2013, né? O final de 2012 para 2013, a cidade vivia ali, todo mundo deve, uma boa parte da sociedade deve se lembrar que a cidade vivia um momento muito difícil. Nós tínhamos um grande passivo a ser resolvido, e aí quando a gente fala da área de meio ambiente, sustentabilidade, a gente tinha quase aí 10 anos sem a existência de uma secretaria, né, um órgão que de fato pensasse o planejamento ambiental da cidade. Então na primeira gestão, esse foi o grande desafio, né, recuperar esse passivo. A gente teve projetos como o Parque da Cidade, o IPTU Verde, né, o Parapraia, e aí na segunda gestão, com a reeleição do prefeito Assemineto, a gente já conseguia pensar em algo, né, diríamos assim, mais ousado. E aí incorporamos a agenda de inovação e a Defesa Civil dentro da Secretaria. E em seguida, a diretoria de resiliência, porque a gente integra uma rede internacional de cidades resilientes. Então, esse desafio de ir aos poucos assumindo novas funções foi muito interessante, porque se a gente pensar que a gente está falando de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma mudança de paradigma, é uma outra forma de você pensar o desenvolvimento. E se você precisa pensar uma forma diferente do desenvolvimento, você precisa inovar. E aí você traz a perspectiva da inovação. Mas você também não pode pensar em sustentabilidade e inovação hoje, especialmente se você falar de cidades, enfim, áreas urbanas, se você não considerar todo o impacto da crise climática, das mudanças climáticas pelo qual o planeta está passando. E aí, a agenda de resiliência vem integrando isso junto com a Codesal, essa agenda. Então, diríamos que é quase que um ciclo perfeito para uma gestão pública integral. Isso a gente, inclusive, ouve muito de quem vem nos visitar. Recentemente, nós recebemos aqui representantes de 10 cidades latino-americanas para passar por uma academia sobre adaptação climática, e eles comentaram sobre esse desenho institucional da Secretaria e os projetos que a gente lidera aqui, porque são perfeitamente integráveis e integrados. Para quem está lá na ponta, para o telespectador que hoje está assistindo a gente, para que ele entenda na prática como é que se desenvolvem esses ciclos. Primeiro, essa questão, por exemplo, você citou o Parque da Cidade. A gente teve o Parque da Cidade sendo ali reestruturado, repensado, renovado. Depois a gente tem já um espaço dentro do Parque da Cidade, que é o Colabore. Sim. Então, seria ali a gente olhando para esse espaço que vai, aos poucos, atingindo novas dimensões. A gente pode ter um exemplo disso, dessa maturidade da Prefeitura dentro desses campos de atuação? Com certeza. Acho que você conseguiu trazer muito bem essa perspectiva. Se você pega o Parque da Cidade, qual era a realidade do Parque da Cidade em 2013? Era um espaço abandonado, quase com uma faixa de Gaza. Ninguém queria ir para o Parque da Cidade. Chega no Parque da Cidade hoje, 10 da manhã, está lotado. Eu tive no final de semana passado lá, tinham mais de 30 aniversários acontecendo ao mesmo tempo, de crianças. E assim, classe média, pessoas mais simples, todo tipo de aniversário infantil. E aí, como você falou, a gente, Parque da Cidade entregue, de novo, as pessoas ocupando. E aí, como é que a gente dialoga com a redução da desigualdade e a sustentabilidade? A gente pensa, então, um espaço de inovação social, de inovação de impacto, para ser instalado no Parque da Cidade. Porque, em que pese, a gente sempre, uma boa parte da cidade tem o olhar do Parque da Cidade pela entrada que vem do Itaigara, o Parque da Cidade tem um diálogo e uma entrada
pelo Santa Cruz, pelo todo o Nordeste de Amaralina. As comunidades que estão no entorno. Exatamente, que é o grande quintal dessas comunidades. Então, o Parque da Cidade é um espaço fundamental para que a gente pense essa redução da desigualdade e o Colabore, que você lembrou, é um espaço de inovação de impacto para trazer essas pessoas e começar a mostrar que empreender é possível e empreender com impacto social é mais possível ainda e ajuda a cidade a vencer suas desigualdades. A gente, quando fala em inovação e a gente fala da Acessis, que tipo de relação vocês têm com a Cogel? Que quando a gente pensava a prefeitura, digamos aí, até 2013, a gente pensava a Cogel, a gente pensava em toda a parte do que vem de site, de como a prefeitura se comunica na parte eletrônica, e depois surgiu, então, a inovação com a Acessis. E, de repente, algumas pessoas se questionaram, por que inovação não está dentro da Cogel? Como é que vocês se relacionam e qual é o papel de cada um nisso? A Cogel ela tem um olhar muito voltado para a tecnologia, né, para a infraestrutura de dados, de rede, um suporte muito grande para a gestão em si, para a prefeitura enquanto gestão institucional, e também, de alguma maneira, dialoga com a sociedade nessa agenda de infraestrutura de conexão, de conectividade, de base, etc. A Acessis dialoga com inovação, que é diferente de tecnologia. Então, inovação pode ter tecnologia como pode não ter tecnologia, necessariamente. Então, hoje a Acessis, nós temos muitas parcerias com a Cogel, inclusive a primeira chamada dos nossos editais de inovação junto com o Senai e com o Sebrae, teve a Cogel como grande parceira. Além disso, a Cogel hoje lidera dentro da prefeitura o plano diretor de tecnologia, que é o plano que vai dar um outro patamar para a cidade nessa agenda de infraestrutura de dados, de agenda, de forma geral. E a gente tem, por outro lado, a Cogel como parceira de diversos projetos da Secretaria. Então, os editais de inovação, né, toda a agenda... A política de inovação também. A política de inovação que a gente enviou recentemente para a Câmara de Vereadores e que agora a gente quer incentivar mais empresas de tecnologia em Salvador, com redução de carga tributária e com incentivos para que a cidade possa ser ocupada, mas com outro desafio também, como manter essas startups, essas empresas que vêm crescendo na nossa cidade, conseguir mantê-las em Salvador. Porque elas vão crescendo. Nós temos hoje startups aqui, Luana, com mais de 100 funcionários, 150, 200. Imagina você, uma grande indústria praticamente. Com certeza. E muitas vezes eles começam a ser atraídos por outras cidades que conseguem viabilizar incentivos tributários, mas também tem um ambiente de negócios relativamente mais favorável. Então, São Paulo, Florianópolis. Então, o nosso desafio é mantê-los em Salvador, gerando emprego, renda, negócio na nossa cidade, mas também atrair outras empresas daqui. Então a política de inovação vem com esse olhar, com essa vontade, com esse objetivo. E voltando a falar do meio ambiente, a gente tem aí Salvador, capital da Mata Atlântica. A gente conversou em 2018 aqui sobre as mudas, plantio de mudas, como as pessoas podiam ligar, solicitar. A gente estava falando de horta comunitária também. Esses projetos têm tido vida longa, eles têm se perpetuado ao longo desse tempo, ou isso em alguns lugares não vingou, não deu certo? Como é que a cidade e o cidadão estão se relacionando com esse assunto? O programa Salvador Capital da Mata Atlântica é um programa que tem mais de 30 projetos, 30 ações. Então, pegando um pouco o gancho do que a gente estava falando antes, por exemplo, em 2013, o nosso maior desafio foi reformar o Parque da Cidade, que era um parque que já existia. Depois de 2017, nosso desafio é implementar novos parques na cidade. Então a gente está implementando o Parque Pedra de Xangô em Cajazeiras, o Parque dos Ventos, o Parque Marinho da Barra, o Parque Lagoa dos Pássaros, então Parque do Vale Encantado, o Parque Ilha dos Frades. Implementar esses novos parques não estava no nosso plano em 2013, mas passou a ter, por quê? Porque a gente consolidou o parque como uma opção de lazer, consolidamos o parque como uma área protegida, ocupada, bem cuidada, e a partir de agora a gente quer dar essa perspectiva para outros bairros, outras áreas da cidade. E quando a gente fala, por exemplo, de ações de plantio, implementação de hortas urbanas, são programas associados ao programa Salvador Capital da Mata Atlântica. Então, plantar árvores em Salvador hoje segue sendo uma ação continuada e consolidada. Naquela época a gente falou de algumas hortas urbanas, hoje nós temos mais de 50 hortas urbanas. Nós temos hortas urbanas em posto de saúde, terreiro de candomblé, escola, no meio da rua, no meio da calçada, creche. A gente hoje tem uma série de possibilidades e de formatos e perfis de hortas urbanas que permitem que as pessoas se reconectem com a cidade de uma maneira diferente, mas principalmente
E é o que eu sempre digo para as pessoas, a horta urbana permite uma nova coesão social. Tinha gente que morava no mesmo prédio e não se conhecia. Passou a se conhecer com a horta. Tinha gente que estava vencendo depressão, tinha gente que estava vencendo quimioterapia, radioterapia de câncer, tratamento de câncer. E tinha gente que acredita, tinha gente que estava solteiro e começou a namorar na horta. Então, é assim, a horta é um grande espaço de encontro. E a gente precisa ocupar a cidade, porque é ocupar, né? Quando a gente ocupa os espaços, a gente afasta a violência, Exato. a gente dá mais vida a essa cidade, a gente cuida Tem melhor tudo a ver. dela, né? Eu queria falar também, já que a gente está falando de meio ambiente, da Semana do Clima, porque em 2019 esse foi um grande evento, eu acho que para a Prefeitura de Salvador talvez tenha sido um dos maiores eventos, e a SESI estava à frente da realização da Semana do Clima. O que é que ficou de mais significativo? Então, a Semana do Clima foi um momento que foi um grande marco para a agenda da sustentabilidade, mas especialmente da mudança climática no Brasil inteiro. E diria que teve um impacto internacional importante. Se você olhar, quem organiza a Semana do Clima é a ONU. A ONU é uma organização de nações, né, de governos nacionais. E pela primeira vez na história de um evento internacional da ONU, você teve o principal interlocutor sendo um governo local, um governo municipal. Isso faz toda a diferença para quem fala ou para quem, de alguma maneira, estuda toda essa agenda de relações internacionais. Por quê? Porque pela primeira vez, o ONU falou, não, vamos fazer um evento, já que o governo federal não quer, né, ele não queria naquela época, o prefeito conseguiu assumir a responsabilidade, ir para cima e bancar, nós vamos tocar com a prefeitura. E aí a gente mostra que essa coisa que a gente chama de paradiplomacia, que é a diplomacia de atores não nacionais, ela é uma grande saída para que a gente implemente políticas públicas de mudança climática e de sustentabilidade. Foi a Semana do Clima com o maior número de inscrições da história da ONU. A Semana do Clima do ano anterior teve mais ou menos 600 inscritos. Aqui em Salvador nós tivemos 5 mil inscritos. Nós tivemos uma média de 2 a 3 mil pessoas por dia no evento. E o que fica? Salvador assumiu o compromisso, por exemplo, de zerar todas as suas emissões até 2049, que é o ano que a gente completa 500 anos. Então, esse é um grande desafio, a gente já está implementando, discutindo o desenvolvimento do nosso plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, mas fica como um espaço onde Salvador se colocou como pioneira, Protagonista, como protagonista, né, numa agenda que é uma agenda global. Então, Salvador passa a ter um papel global, internacional de destaque, e a Semana do Clima teve papel fundamental nisso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho agora. Nós estamos falando sobre sustentabilidade, sobre inovação, sobre resiliência com o secretário municipal da pasta, André Fraga. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já. Estamos de volta com o Alba Entrevista, hoje falando sobre sustentabilidade, inovação e resiliência com o secretário municipal da pasta, André Fraga. André, a gente falava de meio ambiente e eu queria tocar num assunto que muita gente que está lá fora fala assim, não tem coleta seletiva em Salvador, eu separo o meu lixo, o caminhão joga tudo no mesmo lugar. Isso é verdade ou isso é mito? Vocês já conseguem fazer uma coleta seletiva na cidade? Veja, esse é um ponto que confesso que a gente avançou pouco em Salvador, mas existem algumas iniciativas feitas pela Prefeitura para atender a demanda de coleta seletiva. Primeiro tem os pontos de entrega voluntária, que são os PEVs, aqueles pontos azuis espalhados pela cidade, onde as pessoas separam o seu resíduo e precisam depositar nesses PEVs. Se você separar o seu resíduo e depositar junto com o resíduo comum para o Alimpurbe, o caminhão da Alimpurbe levar, obviamente que ele vai ser misturado. Então, se você tem interesse, você precisa separar e levar um desses pontos. E a gente tem um aplicativo onde as pessoas podem identificar o ponto mais próximo de casa, do trabalho, da escola. Por outro lado, você ainda tem os pontos, os ecopontos que a Limpurbe está implementando pela cidade. A gente tem um ali no Itaigara e tem a meta de implementar, se eu não me engano, mais 10
ainda até o final desse ano. Nesse caso, pode ser entregue pequena quantidade de entulho de uma reforma, né, materiais mais volumosos, como uma geladeira que você quer descartar, um sofá e por aí vai. A gente tem um outro programa que a gente está agora na fase de planejamento para ampliação dele, que é o Casa Soma, que funciona em Paripe e em Periperi nesse momento. Pois a ideia é que ainda esse ano a gente implemente mais 10 unidades, que é um programa muito interessante, onde as pessoas trocam resíduos recicláveis por pontos. Então ele ganha um cartãozinho, tipo um cartão de crédito, e aí ele troca esses pontos por benefícios. Então tem desde comida até, por exemplo, cursos profissionalizantes, enfim. Tem sido muito interessante nesses 2 pontos que eu já falei que a gente tem, Paripe e Periperi. A gente já mapeou, já credenciou mais quase 2.000 famílias. É um incentivo, né? Exato. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, independente disso, mas eu acho que isso incentiva. É o formato que tem dado certo na maior parte dos lugares do mundo, né? Principalmente nessas áreas com maiores desafios de inclusão. E você ainda tem, por exemplo, se a gente for avaliar também o ano seguinte, vamos pegar a análise mais macro da cidade. A cidade recolhe o resíduo e leva para o aterro. O aterro de Salvador é um aterro sanitário, né, tecnológico, todo bonitinho, né, igual o lixão, né, aquela coisa que a gente vê na imprensa. E no aterro de Salvador, todo o gás que é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, que é o nosso resíduo, vira energia. Então tudo é captado, vira energia, é vendido crédito de carbono e a energia. Foi o primeiro projeto do mundo a ser autorizado a vender crédito de carbono pela ONU. E se a gente considerar esse dado, Salvador hoje recicla quase 40% de todo o seu resíduo, porque nós estamos reciclando através da energia. Certo. Então, assim, por mais que a gente não tenha um programa de coleta seletiva na ponta para o cidadão em escala, né, o que chega de material no aterro, boa parte desse material é reciclado. Você falou de energia e era o meu próximo ponto, porque início de ano a gente sempre pensa nas taxas, em tudo que a gente tem que pagar, e o IPTU, obviamente, está incluído aí, né? Sim. A gente sempre pensa lá no nosso IPTU. E a gente tem IPTU verde e tem IPTU amarelo também. E a gente está falando de energia solar. Eu vejo algumas empresas instalando, né, as placas para fazer a geração de energia solar, trocando essa modalidade. Como tem sido isso nas residências, né? E como vocês têm aí atacado esses públicos para conseguir um resultado realmente favorável? Então, o IPTU amarelo, especificamente, que foca muito em residências horizontais, para implementação de painéis fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos em residências horizontais. Tem sido um sucesso. A gente tem recebido cada vez mais pedidos de certificação. A gente lançou há pouco tempo o programa. A gente já tem mais de 15 casas certificadas. E é muito interessante porque, vamos considerar, por que a prefeitura incentiva a implementação de energia solar? A gente estava falando mais cedo de mudança climática, de semana do clima, de crise climática. Quando você olha para o sistema energético brasileiro, você tem hoje uma matriz basicamente hidroelétrica, que é aquela, a gente faz uma barragem no rio, o rio vira uma grande lagoa, eu gero energia a partir disso. Só que a mudança climática está mudando o regime de chuva. Está mudando o regime de chuva, está acontecendo o quê? O impacto direto na geração de energia. Na geração de energia. Então a geração de energia começa a ficar mais cara, porque quando eu não tenho menos água, oferta, eu preciso colocar um sistema complementar para rodar, que é um sistema baseado em termoeletricidade, que é a mais cara e a mais poluente. São termoelétricas. Então, essas termoelétricas acabam poluindo muito. Então, quando eu incentivo pela prefeitura a implementação de sistemas distribuídos de energia, como sistemas solares, eu ajudo todo esse desafio da energia a nível nacional e global. Então, o programa de IPTU amarelo tem esse objetivo, de integrar uma política local com uma política global. E, assim, a longo prazo termina sendo mais barato, né? Porque a implantação, às vezes, é um pouco custosa, porque você tem que investir para você comprar as placas, mas depois, ao longo do tempo, você vai diluindo, você termina com um custo menor. Sem dúvida nenhuma. E vale muito a pena fazer as contas. Vamos lá. Em vez de comprar um carro novo, por que você não investe na implementação do sistema fotovoltaico? O carro vai lhe dar custo fixo,
vai lhe obrigar a fazer toda hora alguma revisão, enquanto o painel solar vai reduzir o seu custo fixo. E hoje há financiamentos que dizem o seguinte: se você paga uma conta de energia de 200, 300 reais, a empresa financia para você, em vez de você pagar a concessionária, você vai pagar essa tarifa para a empresa. Então você não precisa tirar R$1 do bolso, a princípio. Você simplesmente passa a ter um outro, para pagar uma outra empresa, em vez de pagar uma empresa, pagar outra. Então, vale muito a pena avaliar a implementação desses sistemas nas residências. Saindo agora, ainda falando de meio ambiente, que a gente vai para o ambiente da praia, né? Mas falando de pessoas também, a CECIS lidera também o projeto Para a Praia, que é um projeto premiado. Foi premiado agora, inclusive, recentemente, numa pesquisa de 2019. Então, mais um projeto aí dentro do escopo da CECIS. Explica para a gente por quê, qual é a relação. Está relacionado a quê? A resiliência, nesse caso? Esse projeto foi um dos primeiros projetos que a gente fez na Secretaria, em 2013 ainda. Que a gente começou a planejar, e o primeiro ano foi em 2014. Ele surgiu muito de uma perspectiva de olhar a cidade para todos. E sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade precisa ser social, econômico e ambiental. Então, pensar uma praia que não é acessível não é uma praia sustentável. E aí, de uma experiência própria, de ter visto uma família inteira mobilizada para levar um cadeirante, eu estava correndo na praia e vi isso. E aí a gente pesquisou e viu que outras cidades tinham projetos semelhantes, buscamos parceiros e passamos a implementar. Então esse programa é um programa que nos acompanha desde o início e é um dos mais emocionantes, né? Porque hoje a gente envolve, nesse ano a gente abriu para voluntariado, foram mais de 600 pessoas se candidatando a voluntariado, são mais de 100 pessoas atendidas por dia de projeto, gente que estava 30, 20 anos sem entrar no mar, gente que vivia na praia e passou a não ter mais acesso à praia. Então, tem a ver com resiliência, tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com inovação, tem a ver com tudo que a Secretaria, de alguma forma, milita e acredita. E falando em praia, eu queria falar também de carnaval. A gente está aqui na semana do carnaval, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que vocês vão se inserir nessa estrutura, nessa conjuntura da Folia de Momo. Carnaval, a gente tem alguns programas e projetos. Esse ano, algumas coisas novas, então a gente vai fazer todo um trabalho de conscientização com as lanchas que querem acompanhar o carnaval ali na região do Farol da Barra. Então, entre o Farol da Barra e o Forte Santa Maria, nós transformamos um primeiro parque marinho do município. Então ali, né, acho que muita gente não sabe, mas ali existem 3 naufrágios submersos. Então, o paraíso dos mergulhadores. Exatamente. Né? Então, muitas vezes o que acontece? Quem vai de lancha não sabe fundeia, joga a âncora em cima dos naufrágios, prejudicando esse nosso patrimônio subaquático. Então, nós vamos fazer um trabalho de conscientização, de sinalização. Por outro lado, a gente tem um trabalho com coleta seletiva, com as cooperativas, com a implementação de centrais e subsídio para elas poderem trabalhar durante o carnaval. A gente também trabalha com o incentivo à certificação de camarotes e blocos pela sustentabilidade. Hoje, esse ano, usando uma novidade, os critérios do Sistema B de certificação de empresas, que é uma certificação internacional de impacto, que mensura impacto social, econômico e ambiental. E, por outro lado, também a gente vai ter aí o lançamento de um trio todo feito de container, que capta água da chuva, energia solar, todo sustentável, que a gente está incentivando também durante o carnaval. Então vai ser uma série de ações durante todo o carnaval. Vocês são rígidos com os camarotes? Como é que é essa parte de coleta no dia seguinte? Enfim, porque a geração de lixo é gigantesca, né? O camarote ele precisa apresentar um plano de gerenciamento de resíduos. O nosso programa Carnaval Sustentável ele é um programa que é voluntário. A gente convida os camarotes a participar, boa parte deles participa, e eles precisam implementar ações que vão além da agenda de resíduos. Tem a agenda de energia, agenda de trabalho decente, de alimentação. Então a gente já tem alguns camarotes que participam, mas de forma obrigatória, todos os camarotes já precisam apresentar um plano de gerenciamento de resíduos para destinar adequadamente seus resíduos. Sempre foi muito comum a gente ver aqueles vídeos das pessoas catando lixo, mergulhando para pegar o lixo das praias ali em Salvador após o carnaval. Vocês têm registrado queda nesse número de resíduos que fica pela praia, no mar, ao longo desses últimos anos? A gente tem muita parceria com esses grupos, inclusive o Parque Marinho da Barra surgiu, né, de uma provocação, de uma demanda do Fundo da Folia, que foi aquele primeiro grande grupo que fez, que viralizou na época. Se avalia assim, tem ano que reduz, tem ano que aumenta, não há uma decrescente nesse aspecto. Nós estamos esse ano, essa ação que eu falei do Parque Marinho da Barra é uma ação com esse grupo, né, que é o Fundo da Folia, para a gente perceber, a gente vem aprendendo ao longo desses últimos anos, para entender, e nesse ano a gente vai trabalhar para essa redução.
Tá, joia. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco tem as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos falar mais dos parques novos de Salvador e, claro, do novo prédio da CECIS, que acabou de ser inaugurado a nova sede da Secretaria. Não saia daí, estamos falando sobre sustentabilidade, sobre inovação e sobre resiliência com o secretário André Fraga. A gente volta já. De volta com o Alba Entrevista, hoje com André Fraga, ele é secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência aqui de Salvador. E nesse bloco nós temos as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Eu vou direto para as perguntas e no final a gente pode ainda bater um papo sobre outros assuntos. O Cosme Miranda, do IAPI, ele quer saber se o projeto Para a Praia acontece durante todo o ano. Não, o projeto Para a Praia acontece geralmente durante o verão, né, por vários motivos. As pessoas sempre falam, pô, devia acontecer o ano inteiro. Primeiro que é uma mobilização muito grande. Nós temos uma equipe gigantesca para... Porque ele não é simplesmente o acesso ao mar, é um banho assistido. Então, cada pessoa que vai tomar o banho é assistida por 4, 5, 6 pessoas. Porque lá a gente recebe desde idoso com dor crônica até gente com paralisia cerebral, por exemplo. Até tetraplégicos, etc. Então, há toda uma demanda, uma infraestrutura montada, sem falar que Salvador é uma cidade que chove muito em outros períodos que não o verão. Então, é sempre um desafio você pensar um projeto que possa, né, porque, por exemplo, teve um final de semana esse ano que estava o clima nublado. Quase não apareceu ninguém. Imagina no período de chuva. Então a gente foca muito... Mobiliza muita gente, um aparato enorme, né? E pode... Então a gente foca muito durante o verão, porque a gente considera que o verão, o risco é menor, né? Agora, para participar, a pessoa simplesmente chega naquela praia onde está acontecendo e ali ela pede, entra numa fila ou ela tem que se inscrever anteriormente? Não precisa se inscrever, só chegar. Se for um caso mais grave, né, com respirador artificial, precisa ir com ambulância, sempre a gente pede para as pessoas informarem antes. E tem um contato? Como é que faz para pelo Instagram da Secretaria, pelo Instagram do Para a Praia, é só jogar lá Para a Praia, ou CECIS, que é mais fácil hoje, né, o meio mais fácil, mais acessível para as pessoas. Porque quando tem esse perfil de pessoas que nos procuram com respirador artificial, a gente precisa de todo um aparato específico, mais pessoas, né? Então a gente tem professores de medicina que acompanham, então sempre é importante. Se for esse o perfil da pessoa, vale a pena informar antes. Joia. A segunda pergunta é da Marta Fonseca, da Pituba. Qual a diferença entre o IPTU amarelo e o IPTU verde? O IPTU amarelo ele é voltado para residências horizontais e só beneficia quem tiver instalação de sistemas fotovoltaicos, ou seja, placas solares. Já o IPTU verde, ele é focado em prédios residenciais ou comerciais verticais. E aí inclui uma agenda de eficiência alternativas energéticas, que pode ser energia solar, mas também pode ter, por exemplo, iluminação em LED, iluminação natural, etc. e tal. Uma agenda de gestão sustentável das águas também, captação da água da chuva, medidores individuais. Cada ponto desse vai aumentando, por exemplo, o desconto no IPTU? Exatamente. Você tem cada um desses elementos, você vai pontuando, a soma dessas pontuações vai lhe dar um resultado final que te classifica com algumas faixas para o desconto no IPTU. Joia. O Venâncio Silva de Piatã quer saber como a Secretaria vai atuar no Carnaval. A gente falou um pouco no bloco anterior, mas faz um resumo para ele, por favor. A gente vai trabalhar com a implementação e o suporte às cooperativas de coleta seletiva. A gente trabalha com a fiscalização e educação e mobilização pelo Parque Marinho da Barra para reduzir a agenda de resíduos e o fundeio de embarcações em áreas inadequadas. A gente vai trabalhar com a promoção de um novo trio elétrico sustentável em vários aspectos. A gente vai trabalhar com a agenda de camarotes, certificação de camarotes e blocos para a sustentabilidade. E a gente também tem sempre uma artista que vai ser a nossa porta-voz, que esse ano é Ju Moraes, e também o trio é com Juan e Ravena, que são os dois artistas que estão organizando esse trio.
Joia. A Ana Paula Alves toca num assunto que a gente não falou ainda, num dos projetos da Secretaria. Ela é do Imbuí e pergunta, a Escola Municipal de Jardinagem só atende escolas públicas? Fala um pouquinho desse projeto e responde para ela, por favor. Esse projeto ele já não existe mais, esse projeto é bem antigo nosso. A gente mudou o nome dele para Caravana da Mata Atlântica. Na verdade, ele não atende especificamente escolas, ele atende a cidade inteira. Pode ser uma praça, pode ser uma calçada, pode ser, enfim, uma associação de moradores, um condomínio. É uma Kombi que a gente tem que, demandado pelas pessoas, a gente vai plantar árvores. Então, basta entrar também na rede social da Secretaria e pedir que a gente leva. Não é mais escola de jardinagem itinerante, que foi um projeto lá em 2013 que a gente lançou. Agora é Caravana da Mata Atlântica. A pessoa precisa ter um espaço, precisa visualizar isso, a Secretaria avalia esse espaço, como é feito? A depender da vontade, a gente avalia, vai visita, faz uma vistoria, avalia a possibilidade ou não de plantar árvore naquele espaço e a partir daí faz o planejamento e execução. Bacana. Marcos Viana, da Praia de Armação. O que precisa para que Salvador tenha mais praias com a certificação Bandeira Azul? Bom, quem não conhece, Bandeira Azul é uma certificação internacional de praias marinas. É uma certificação que aborda mais de 30 critérios, que vão desde a balneabilidade, acessibilidade, acesso à informação ambiental, enfim, qualidade no serviço, na areia. A gente já tem uma praia que fica na Ilha dos Frades, a Praia Ponta Nossa Senhora. E agora nós vamos ter mais 3 praias já contratadas, que é a praia de Flamengo, Estela Maris e Pitanga. E basicamente atender 34 critérios. São critérios, como eu já falei, em várias frentes. Nós temos como meta de longo prazo ter toda a cidade bandeira azul. Mas é o quê? Qualidade da água, da areia? Quase tudo. Você vai, qualidade da água para você tomar banho, que é a balneabilidade. Você passa por qualidade no serviço, por exemplo. Não pode ter preparação de comida na areia, por exemplo. Isso é proibido. Por exemplo, acesso a banheiro público. Por exemplo, um mapa explicando toda a informação da praia. Então, se você chegar hoje na Ponta de Nossa Senhora, você vai chegar lá e vai ver um mapa sobre a praia de Ponta de Nossa Senhora, as informações. Então, são mais de 30 critérios que incluem várias ações. Acessibilidade, por exemplo. Então, uma cadeira de roda vai chegar até a areia. Então, são muitos critérios, mas é uma certificação que a gente tem como meta implementar na cidade inteira. A Paula Cristina, do bairro da Paz, quer saber quais os projetos da Secretaria para longo prazo. Bom, longo prazo a gente tem alguns planos, né? Então, por exemplo, a gente já falou aqui da Política Municipal de Inovação, já falamos do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, que também são planos de longo prazo. Nós temos a Estratégia de Resiliência, que é um plano de longo prazo. A gente tem o Plano Diretor de Arborização Urbana, que tem ações de curto, médio e longo prazo. Na verdade, todos esses planos têm ações de curto, médio e longo prazo. Então, são diversos planos, mas a Prefeitura, de forma geral, tem o plano de mobilidade, o plano de saneamento. São os planos setoriais que você desenha as ideias, as metas, que vão desde daqui a 3 anos como daqui a 30 anos. Né? Então, todos esses planos, de alguma maneira, eles dialogam, eles se conectam para que a gente possa ter uma cidade que, no final das contas, vai entregar qualidade de vida, né? Melhor trânsito, melhor mobilidade, melhor acesso a resíduos, a parques, áreas verdes, a praias, etc. Você tocou num ponto importante, que é essa questão de equilibrar a arborização, por exemplo, da cidade com o trânsito. A gente teve grandes obras ainda em andamento, tem o BRT, tem os viadutos de acesso do Itaigara, ali para o Lucaia. Como equilibrar isso? Porque a cidade precisa crescer, a gente precisa ter soluções para o trânsito e precisa construir, né? Tem grandes obras. E aí também tem o pessoal que não quer que tire as árvores. É uma convivência difícil. Sem dúvida. Esse é um desafio que toda cidade que cresceu sem planejamento enfrenta hoje. Vamos pegar um dado aqui que é fundamental. 74% de tudo que Salvador emite de gases de efeito estufa vem dos transportes. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós estamos poluindo nossa cidade, nós estamos afetando a saúde das pessoas. Para você ter uma ideia, o SUS gastou em 2018 1,2 bilhão de reais para tratar doenças do sistema respiratório em função da poluição do ar nas cidades. A poluição do ar mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Então, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo. Transporte, polui e mata. Mata quem? Mata quem é mais pobre. Por quê? Porque é quem anda na rua, quem anda de ônibus, quem não está dentro do carro no ar-condicionado. Mata
pessoas que vão para o sistema público de saúde e incha o problema no sistema público de saúde. Então, uma política pública fundamental que é de meio ambiente, de sustentabilidade, de economia, de saúde e de trânsito, no final das contas, e às vezes pode ser, o menor elemento pode ser o trânsito, é investir em grandes corredores de mobilidade, seja no metrô, seja no BRT, seja por quê? Porque o BRT ele reduz significativamente, por exemplo, a emissão de gás de efeito de estufa. Inclusive, Salvador está discutindo a implementação de BRTs elétricos, que são zero emissão. Então, toda vez que a gente for pensar isso, a árvore é um elemento fundamental nas cidades. Né? O próprio projeto BRT, que precisou retirar algo em torno de 160 árvores no primeiro trecho, vai implementar só nesse trecho 800 novas árvores. Então, mas é fundamental que as pessoas façam associação de uma coisa com a outra, porque senão fica um discurso mais vazio. Né? É porque às vezes ela é contra a retirada das árvores, mas não abre mão do carro para pegar um transporte público. Exatamente. Então a gente tem que ter esse pensamento como um todo. Edson Oliveira do Rio Vermelho, que é a nossa última pergunta, ele pergunta: o que faz Salvador ser uma cidade resiliente? Bom, o que é uma cidade resiliente? Cidade resiliente é aquela que consegue vencer suas tensões e estresses. O que é um estresse? Vamos lá, aquela chuva que caiu no final do ano passado, aquela chuva que caiu recentemente em São Paulo, que caiu recentemente em Belo Horizonte. Se cai aquela chuva-zona, como é que a cidade volta rápido para o seu dia a dia? Né? Então, isso é resiliência urbana. Lidar com as adversidades. Rapidamente. Isso hoje é muito utilizado também nas ciências humanas, né? Pessoas resilientes. Então, Salvador é uma cidade que está na construção da sua resiliência. Mas, por exemplo, a gente investiu muito na defesa civil para dar resposta rápida. Salvador hoje já não enfrenta tantos problemas com as chuvas como enfrentava no passado. Então, implementar esses desafios e também reduzir a sua desigualdade. Esse é o maior problema e desafio da nossa cidade. Como transformar a cidade mais justa. E é isso que a gente trabalha na estratégia de resiliência. E para terminar a entrevista, eu queria falar dessa nova sede, né, desse prédio que foi inaugurado no bairro do Comércio. Vocês, né, a Prefeitura de Salvador, querendo ocupar aí essa zona da cidade, que tem tudo a ver também com sustentabilidade, com inovação, com resiliência. Fala um pouquinho dessa nova estrutura. Bem, quando a Prefeitura tem uma estratégia de levar boa parte, quase todas as secretarias, para o comércio. Né, para ajudar a removimentar o comércio, digamos assim. Então, quando a gente foi para lá, obviamente que a gente não podia pensar numa sede que não pudesse expressar o que a gente acredita, o que a gente, né, defende. Então, o prédio ele tem fachada verde, tem captação da água da chuva, tem energia solar, tem teto verde, a gente cria abelha sem ferrão, nativa, tem horta, tem iluminação natural, tem espaço para bicicleta, porque nosso servidor, a cada 15 dias que vai trabalhar, tem um dia de folga, né, durante um mês. Então, o espaço veio pensando todos esses elementos para mostrar que é possível um prédio antigo ser reformado, né, e trazer esses elementos. E temos um terraço onde a gente faz eventos, atividades, né, que está bem concorrido. Então, o prédio da gente traz esse elemento, Luana, para mostrar que é possível ocupar a cidade de uma outra forma, mostrar que é possível trazer sustentabilidade, inovação, né, num prédio público, porque a gente vive dentro de startups, a Secretaria dialoga com as startups. Então, toda hora eu estou dentro do Hub, do Colabore. Por que dentro de um edifício público ele não pode ser, né, um modelo startup? E é isso que a gente quer para a nossa secretaria, a gente está buscando implementar. E o cidadão, que claro, vai passar, vai ver, vai admirar, pode também conhecer esses espaços? Sem dúvida, a gente tem visitas guiadas, né? Inclusive basta acessar a nossa rede social, a gente está fazendo visitas guiadas para as pessoas entenderem como funciona. Além disso, a nossa laje, né, que a gente chama de laje, o terraço, tem gente que chama de rooftop, enfim, pode ser alvo de qualquer evento. Então, se qualquer pessoa que está nos assistindo tem vontade de fazer um evento lá, nos procure. Tem vista para a Baía de Todos os Santos? Não tem a vista, a gente tem a vista para a Cruz Caída. Porque o nosso Nada prédio, mal também. Nosso prédio é um pouquinho baixinho, mas quem quiser fazer evento lá, pode nos procurar, porque a gente quer muito ocupar cada vez mais aquele espaço. Eu queria te agradecer, assim, por vir até aqui com toda essa espontaneidade, esse assunto que está na ponta da língua, porque André Fraga, para quem não sabe, está há muito tempo, entrou como subsecretário, logo depois assumiu como secretário, desde 2014 aí, já envolvido na pasta da CECIS. Muito obrigada por prestar esses esclarecimentos à população. Eu que agradeço a oportunidade, enfim, só me convocar sempre que achar que vale a pena, e convido todo mundo a conhecer os nossos projetos, né? Tem muita coisa acontecendo, nossa sede, nosso Colabore, né, todos os outros projetos, né? Acessem as redes, os sites, enfim, sejam muito bem-vindos. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais.
Obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista. Tchau, tchau.